Sejam todas muito bem-vindas. Gente, como fazia tempo que eu não abri uma live aleatória, né? Embora essa live estivesse agendada já com vocês e seja um tema que eu sei que é de interesse, essa live é um pouco aleatória. Eu vou até colocar aqui Bom, tem o título aqui, né, de qualquer forma. Vou falar um pouquinho, né, sobre aí meu processo de emagrecimento, sobre rotina, hábitos, objetivos, metas, aleatoriedades. Então envie essa live para alguém que está tentando, de repente, alcançar um objetivo e não está conseguindo, porque o que eu vou falar aqui, quero compartilhar um pouquinho dessa história, né, desse rolê todo, e o que eu vou falar aqui vale para qualquer projeto que você queira colocar em prática, tá? Então, antes de mais nada, vamos lá para situar. Boa noite, gente, vamos entrando. Vou começar aqui o assunto para a gente não se estender muito, tá? Para vocês começarem a entender, para quem não sabe do que eu tô falando, a ideia dessa live é compartilhar um pouquinho, como eu disse, dessa parte do emagrecimento, né? Mas não só isso. Assim como eu fiz no ano passado eu defini um objetivo, eu sempre compartilho um pouco desses objetivos que eu tenho aqui com vocês. O ano passado, claro que tem uns que eu não compartilho, a gente não precisa também falar sobre tudo, não é mesmo? A gente pode escolher nossas batalhas aí. Então, ano passado eu tive um de leitura, que foi muito importante, foi a primeira vez assim que eu consegui ficar firme mesmo com a leitura diária. Eu li 12 livros no ano, assim, foi inédito no TV brasileiro, inédito neste canal, nunca isso tinha acontecido antes. E esse ano eu defini esse objetivo de ser um pouco mais saudável, né? E aí eu quero explicar um pouquinho antes para vocês o motivo disso, porque tem todo um contexto por trás. Pra quem não sabe ainda, eu já contei isso diversas vezes, mas pra você que ainda não sabe, eu, Luana, sou diabética tipo 1. Então eu uso insulina e tudo mais. Gente, eu vivo super bem, sou super saudável. Eu até ouso dizer que eu me considero mais saudável hoje do que eu era antes de ser diabética. E é importante eu estar falando isso aqui pra vocês porque tem esse contexto, né, que me trouxe até aqui, porque são erros e acertos. Às vezes as pessoas, a gente tem muito isso é uma coisa até que eu falo com as minhas alunas, né? Às vezes a gente olha de fora uma situação, ou a gente olha uma pessoa de fora, a gente vê o que ela tá falando e a gente pensa que aquilo foi fácil, foi simples para ela chegar até ali e que não houve erros, né, no caminho. Mas sim, no meu caso, nossa, gente, eu tive que me adaptar muito, mudar muito de estratégia até conseguir chegar aonde eu cheguei, tá? Então, falando assim, e como eu disse lá no início, o que eu vou falar, claro que eu vou usar como exemplo os hábitos saudáveis que eu tô tendo, o que eu tenho feito na minha rotina, mas vale para absolutamente qualquer projeto que você queira colocar em prática e você esteja com dificuldade de executar, combinado? E se tiver dúvida, gente, vai mandando, pode mandar na caixinha ou então manda aqui nos comentários que a gente vai conversando, vai ser um bate-papo leve aqui, não vou me estender, prometo, tá? Eu falo isso toda vez e aí eu fico 2 horas, brincadeira. Vocês têm nada pra fazer, tem? Mas vamos lá. Como eu disse, descobri diabetes com 26 anos. Antes disso, quem era a Luana? Gente, 100% sedentária, totalmente sedentária. Quem vê hoje a Luana de 10 anos atrás, se visse os stories dessa Luana, ela ia falar, quem é essa pessoa? Não sou eu, que acorda às 5 da manhã para treinar, não sou eu. Eu era super sedentária, comia muito mal, mas muito mal mesmo. Hoje eu me alimento bem dentro do que eu entendo, que eu tenho estudado um pouco mais sobre alimentação, o que faz sentido pra mim. Mas na época era assim, fast food todo dia. Então, basicamente, essa era a minha rotina. Até que com 26 anos descobri diabetes e tive que mudar. E aqui, esse ponto é o mais importante que eu vou te falar, eu acho que nessa live toda. Porque qual que era a minha cabeça até então? Quando eu saí, né? Então, primeiramente foi um choque. Então, foi um choque, imagina, gente, você descobrir, ainda mais eu que sou enfermeira, entender dos riscos, saber das complicações e entender das restrições, porque é uma vida de restrições. Isso na época, hoje eu vejo completamente diferente. Mas a princípio a gente tem essa tendência de achar que a gente não pode comer nada, que a gente vai viver, não posso mais viver em convívio social, porque as outras pessoas vão comer perto de mim, o que eu vou fazer? Isso no primeiro momento.
Então, por que isso que eu tô falando pra vocês aqui é importante? Porque lá, a Luana de 10 anos atrás era tudo ou nada. Sabe o que eu costumo falar pra vocês? Gente, a cultura do tudo ou nada, ela é muito prejudicial. E isso vale pra tudo. Tem até um Reels meu aqui, onde eu falo sobre isso. Que ou eu produzo 7 Reels na semana, 200 stories, ou 7 posts no feed, ou então eu nem faço. Ou eu faço dieta certinho, assim, arrisco, ou então eu nem faço. Ou eu bebo 5 litros de água por dia, ou eu nem bebo. Então, as pessoas têm essa mania, né, essa cultura, assim, de achar que o esforço mínimo ele não vai te levar em lugar nenhum. Gente, mas vamos lá. O esforço mínimo feito por vários dias, meses, anos seguidos, ele que vai te trazer resultado. Então, essa Luana, lá de 2012 foi quando eu descobri, foi quando eu fui diagnosticada. Então, foi um período assim, gente, eu pesava, sei lá, 60 quilos, vamos pôr assim, eu pesava 60 quilos e eu perdi 10 quilos em menos de um ano. E como que eu perdi esses 10 quilos? Bom, lembra no começo que eu falei? Eu tinha uma alimentação toda errada. Então foi fácil, entre aspas, por quê? Porque eu cortei, por exemplo, o João Paulo, a gente tinha acabado de casar, eu e o João Paulo, então o João Paulo buscava pão quentinho na padaria todo santo dia. A gente comia pão com manteiga, gente, eu comia de café da manhã. Pão, manteiga, leite com Toddy. Esse era o meu café da manhã. E depois não sabia por quê, que ficava letárgica. Toda a manhã toda, eu não era produtiva, eu era zero produtiva. Chegava no almoço, sem contar em Coca-Cola, refrigerante, doces e tudo mais. Então, quando eu me vi diabética, eu falei, bom, isso tudo vai embora. Não posso mais comer pão de manhã, não posso mais comer meu chocolate, não posso mais, enfim, foram várias coisas que eu fui tirando. Então, esses 10 quilos, eles foram embora fácil, né? Outra coisa, comecei a fazer caminhada, então eu fazia caminhada sagrado todo santo dia. E eu segui nessa rotina durante uns 3 meses, então se eu não estou enganada, nessa época eu perdi 10 quilos em 2 ou 3 meses, foi um negócio assim, que quem me via, gente, eu tinha assim a cara bem cheinha, esses dias eu até postei, não sei quem viu, eu postei uma foto minha da minha identidade, que eu tive que renovar a minha identidade. Era aquela Luana, eu tinha o rosto bem cheinho, assim, eu tava acima do peso, meu IMC tava altíssimo, sem contar que os meus exames estavam todos alterados, colesterol, porque eu comia tudo errado, não praticava atividade física, enfim. E aí, o que aconteceu? Por que é importante eu dar esse contexto aqui pra vocês? Porque eu entendi, né, então vamos lá, deixa eu pensar na linha do tempo aqui, só pra vocês se situarem também. O diagnóstico, ele foi mais ou menos, eu casei em agosto, eu tive o diagnóstico de diabetes lá para outubro, foi isso mesmo, foi lá para outubro. Então aí de outubro para dezembro, janeiro de 2013 foi onde eu tive essa perda grande de peso. E aí o que aconteceu nesse período? Foi tudo ou nada. Na minha cabeça era tudo ou nada. Então assim, agora não posso mais comer besteira, não posso, e na minha cabeça era não. E quando você começa um projeto novo, vamos chamar de projeto, o projeto novo ele te dá uma certa motivação, então em partes é tranquilo você fazer, porque você tem aquela motivação, aí você começa a ver resultado, a minha glicose foi melhorando, e só que o que acontece, gente, quando você tem a cultura do tudo ou nada, aí o que acontece? Com 3 meses você chuta o balde, mas você chuta esse balde tão longe que você nunca mais vê esse balde na tua vida, foi o que aconteceu comigo. Então, até então eu tava com a glicose controlada, tava legal. Então foram uns 3 meses, o médico tirou minha insulina. Eu tinha começado com insulina, aí ele viu que eu tava controlando a alimentação. Olha só, gente, que engraçado. Aí ele falou assim, não, vamos tirar, porque eu tava tendo hipoglicemia. Tem alguém aí, gente, que é da área da saúde, às vezes alguém aí, né, entende. Ou tem alguém, sempre tem alguém que conhece, alguém que tem diabetes, assim, é uma doença muito comum, né. Então eu comecei a ter crises de hipoglicemia porque eu estava me alimentando super bem. Então não fazia sentido eu ter que medicar, né? Eu estava no começo, enfim. Mas, como eu disse, o que aconteceu lá para março, abril de 2013, eu chutei o balde. E aí, a gente é sem vergonha, né? O tal do ser humano, ele é sem vergonha. Por quê? Ele começa a ver que não tem... Que não tem consequência o que ele tá fazendo, e ele continuou fazendo, então foi isso que eu fiz. Eu comecei a entender que não, de repente eu tomava um milkshake.
peraí, não aconteceu nada. Aí não acontecia nada, eu falava assim, bom, tá tudo certo. Aí eu ia lá comer um chocolate, não acontecia nada, tá tudo certo. E assim eu segui. E aí o que aconteceu? Eu não só ganhei o peso de volta, como tive que entrar com insulina permanente. Provavelmente, gente, se eu tivesse mantido naquele padrão que eu tava, eu não teria, ou eu acho que eu teria, porque meu diabetes é tipo 1, né? Pra quem não sabe, o diabetes tipo 1 é o que precisa de insulina. Meu pâncreas, ele não produz insulina, então eu preciso tomar. E o tipo 2 é aquele que só com medicação é controlável, né? Ou só com alimentação. Só com medicação não, só com alimentação. E aí, e por que eu dei esse contexto para vocês? Pra vocês entenderem de onde vem a Luana também de hoje. Porque assim, hoje eu sou uma pessoa que sou muito mais equilibrada. Hoje eu tava até conversando sobre isso com o João Paulo. Hoje eu saí com ele, a gente foi tomar um café à tarde, que é raríssimo tirar esse menino de casa, gente. Que ele tá em umas férias curtinhas, mas ele tá de férias. E aí eu comi um pão de fermentação natural com um negócio de abacate, uma delícia. E assim, quer ver, gente, eu devo ter comido isso em fevereiro, comido assim, pão mesmo. Eu saí da dieta alguns dias atrás na casa de uns amigos que eu fui. Mas são momentos, hoje eu entendo a importância desses momentos, né? Porque se a gente for no tudo ou nada, a gente não consegue ser constante. Então, de lá pra cá, foram 10 anos, quase 10 anos, de diagnóstico, né? E muitos erros e acertos, altos e baixos. Então, agora, o que eu fiz diferente? Por isso que eu dei esse contexto, né? O que eu fiz diferente agora? Que olha, gente, de fevereiro pra cá foram 6 quilos. E 6 quilos pra mim, Luana, que eu não tava sobrepeso. 6 quilos pra mim é difícil perder. 6 quilos na balança. Fora glicose, que melhorou drasticamente, fora a quantidade de medicação que eu tomo, que melhorou drasticamente, fora a insulina que eu tomo diariamente, que assim, para quem não tem noção, eu vou dar um exemplo assim para quem não entende. É como se eu tomasse essa garrafa toda de insulina por dia, hoje eu tomo isso aqui, ó. Só para vocês entenderem. Porque o segredo tá na alimentação para mim. Então, vamos lá, do começo. Foram, assim, 2 pontos chaves aqui para que a gente consiga alcançar qualquer objetivo que a gente queira. O primeiro deles, no meu caso, nessa questão do emagrecimento, foi um alerta. Eu não sei vocês na pandemia, mas antes da pandemia eu tava com a vida muito controlada. Então eu tinha encontrado esse meio termo, sabe? Que eu falei pra vocês. Então eu tava pesando ali, eu vou falar em peso, gente, peso não é tão relevante assim, mas o peso ele é uma medida que pra mim, quando eu começo a controlar meu peso na balança, isso me ajuda a manter o foco, sabe? Porque eu tenho um peso ali, vamos dizer assim, um peso sentinela, digamos assim, que me guia. Agora eu cheguei nesse peso legal, então eu quero manter esse peso porque eu sei que se eu tiver caindo também não tá legal, se eu estiver subindo, quer dizer que tem um sinalzinho de alerta ali, que é mais ou menos 54, 53 quilos, que é o que eu tô pesando hoje em dia. E lá em 2019 eu tava com esse peso. E aí o que acontece? Eu tinha uma rotina super atribulada, digamos assim, então eu saía de casa cedinho, então eu tinha toda a minha rotina, eu treinava às 6 da manhã, fazia crossfit na época, eu treinava às 6 da manhã, então essa Luana de 2018 ali, 19, já estava muito mais consciente, então eu já tinha uma rotina muito bem estabelecida, eu lidava muito bem com a low carb, que é a dieta que eu faço hoje, né, o estilo de alimentação que eu faço hoje. Isso foi lá em 2018, 19. Então eu já tinha chegado nesse peso que eu queria, eu tava só mantendo. Então no final de semana eu comia uma pizza com o João Paulo, eu ia viajar, eu me permitia tomar um sorvete, porque era exceção da exceção, não era a regra. Mas o que aconteceu? Eu não sei com vocês, mas na pandemia, aconteceu com muita gente, né? A gente acabou trocando a calça jeans pelo pijama, né? E aí a calça jeans por uma roupa larguinha, a gente foi ficando em casa. E como eu tinha uma rotina muito louca antes, tanto é que esses dias eu até brinquei com o João Paulo, falei, nossa, João Paulo, eu acho que eu acostumei tanto, gente, a tomar café com o João Paulo, a almoçar com ele, a jantar com ele. E era coisa que eu não era parte da minha realidade, porque eu vivia fora, ele já trabalhava em casa, o João Paulo já fazia home office há 2 anos nessa época. Então quando veio a pandemia para ele não foi tão difícil assim, que ele já estava adaptado, foi mais difícil para mim. Mas foi assim,
Eu me perdi, gente, o que eu tava falando aqui na minha cabeça. Eu vi a garrafa de água e pensei em outra coisa aqui. Aí eu tava falando que essa rotina mudou. Então eu não tinha essa rotina de jantar com ele. Então o que era a minha janta, vamos dizer assim? Eu tinha que estar na faculdade 7 horas da noite. Na verdade, 7 horas começava a minha aula. Então eu saía daqui 6h20 da tarde, né? Fora a rotina da manhã e da tarde, que eu também não estava em casa. Então eu saía às 6 horas, fazia um lanche. O meu lanche era uma crepioca, era uma coisa bem leve, eu não me lembro agora, mas era uma coisa bem levinha. Ia pra faculdade, voltava, e quando eu chegava já era 10h30 da noite. Eu não ia jantar 10h30 da noite. Então o que eu comia? Um iogurte ou um pedacinho de queijo, porque eu não tinha fome também. Não tinha fome, porque esse negócio que eu comia antes de ir pra faculdade tinha muita proteína, às vezes eu tomava whey, enfim. Então eu tinha essa rotina muito bem estabelecida. Quando veio a pandemia, gente, aí o negócio desandou, porque eu e o João Paulo, terça-feira, né, vamos pedir uma pizza? E aí a gente começou. E como eu perdi esse parâmetro, né, de me pesar, porque eu acho que foi muito, foi muito estranho, né, gente, a pandemia para todo mundo, a gente não sabe muito bem como agir. E aí, de repente, eu não queria comprar mais roupa, porque não fazia sentido comprar roupa, a gente não sabia quando que ia sair dessa loucura. E, como eu disse, a gente trocou a calça jeans por pijama. E aí, o pijama, gente, o que acontece é que ele vai largueando, né? Se você ganha peso. Então, você não percebe. O ganho de peso, ele é muito louco por conta disso. Quando você percebe, você já ganhou 8 quilos, 5 quilos. Então, por isso que essa estratégia de se pesar na balança, eu me peso toda sexta-feira, desculpa. Toda sexta-feira eu me peso. Nossa, que prisão. Não é, gente, não é. É uma forma, né, que pra mim, Luana, funciona pra manter esse ritmo. E aí, na pandemia, eu ganhei 10 quilos. Só que eu não só ganhei 10 quilos, eu fiquei muito mais ansiosa. A minha glicose estava totalmente descompensada. Eu aumentei muito a quantidade de medicação que eu tomava. Então, entende que pra mim não era só uma questão de estética. Estética, na verdade, ela sempre foi muito secundária pra mim nesse sentido. Claro que hoje, né, esse vestido era um vestido que estava apertado pra mim, eu consigo entrar nele. Calça jeans que eu usava 34, eu tava usando 38, eu voltei a usar 34. Então, eu usava camisa, eu ia comprar camisa, eu tinha que pegar M ou G, hoje eu tô usando a P. Então, esses detalhes, sim, eles são importantes, porque isso faz você se sentir bem, faz você se sentir leve no dia a dia. Só que, na prática, pra mim, o que importa é a saúde. Aí, gente, por isso que eu falo que teve 2 momentos, né, que foram extremamente importantes. O primeiro deles foi esse momento do basta, assim, foi quando eu vi que realmente o negócio estava feio, que foi quando eu fui colocar uma calça jeans. Eu comecei a evitar, porque a gente foge do problema, né? Eu comecei a evitar colocar calça jeans, então eu queria colocar só calça legging, eu queria colocar só vestido, porque eu tava fugindo de colocar a calça, porque eu sabia que a bendita da calça não ia fechar. Eu parei de verificar minha glicose, então todo dia eu verifico, eu tenho que furar meu dedinho. Não conto isso pra vocês, né? Mas sim, todos os dias, pelo menos 5, 6 vezes no dia. Eu tenho que ir lá, furo o dedinho, verifico a glicose. Eu parei de fazer isso, porque a gente se engana. A gente sabe que no fundo tem alguma coisa errada. Da mesma forma que você que está me ouvindo, pode ser que você esteja fugindo do médico, porque você sabe que o médico vai te chamar a atenção. Porque a gente não quer mudar. A gente quer liberdade, a gente quer fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Igual a criança mimada, sabe? E quem faz isso é criança, né? Na real é criança. Então teve um momento, foi agora, comecinho desse ano, se eu não me engano, gente, ou foi dezembro, tipo, perto do ano novo ali, que eu fui sair, a gente tava começando a voltar à vida normal ali, né, da pós-pandemia, e eu tava nessa loucura de comer o que eu queria, a hora que eu queria, e aí no meio disso tudo eu tive episódios de compulsão alimentar, que eu já vou contar pra vocês, e hoje eu sei que era, mas na época eu não entendia que era, eu tava com um problema sério mesmo com comida, então o basta foi quando eu fui colocar uma calça jeans, que era 38, antes de casar, e ela não me serviu. Eu falei, caramba, não tá certo isso aqui. E depois foi quando eu fui verificar minha glicose e ela estava muito alta, totalmente descompensada.
E eu falei, bom, não dá, né? Eu como enfermeira, eu sei que se eu manter esse padrão de vida, esse estilo de vida durante muito tempo, eu vou ter problemas seríssimos daqui 10, 15 anos. Eu não quero isso pra mim. Então foi isso, gente. Foi um divisor de águas, digamos assim. E o fim do ano, como sempre eu defino esses objetivos, eu falei, vamos lá. Então a primeira dica dessa live, né, eu contei esse rolê todo só para vocês entenderem aqui, porque o contexto ele é importante nesse caso. A primeira dica para vocês, quando vocês forem, Luana, eu quero alcançar algum projeto, seja um emagrecimento, seja um hábito saudável, qualquer um que seja, defina um objetivo. Esse objetivo ele tem que ser o mais específico possível. Então, para mim, qual que era o objetivo? Olha, ao final de 2022, eu quero me sentir mais saudável, eu não quero só estar mais saudável, eu quero me sentir mais saudável. E o que é o mais saudável para mim, Luana? É eu ter perdido pelo menos aí uns 8 quilos, que é o meu peso bom, que eu gosto, que eu me sinto bem, não só por conta da estética, mas por conta da questão da glicemia. E eu quero estar mais frequente em atividade física, porque eu era muito antes da pandemia. Eu tive aquele momento lá em 2012 que eu era muito sedentária, mas uma vez, gente, que eu descobri diabetes, eu nunca deixei de ser ativa. Então eu sempre estava fazendo alguma coisa. O CrossFit foi a atividade que eu mais fiz, foram 4 anos fazendo assim, sagrado. E quando veio a pandemia, fiquei sem fazer e depois acabei desanimando. E eu falei, eu quero retomar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, define um objetivo para você. O objetivo ele precisa estar no papel, literalmente no papel. Escreve o seu objetivo. Eu quero fazer uma viagem, eu quero montar uma reserva de emergência, eu quero, sei lá, comprar um carro, um celular, trocar meu notebook, qualquer coisa que seja. Coloca isso no papel, porque é isso que vai fazer diferença para que você alcance. E aí, por que eu tô falando pra vocês que a Luana lá de 2012, nossa, completamente diferente, porque hoje pra mim não é tudo ou nada. É pequenos passos. Gente, eu não falo pra vocês assim, gente, vocês têm que pensar em etapas. Eu não falo isso e vivo outra coisa. Não, é exatamente assim que eu penso. Eu penso no meu objetivo grandão, lá no final, mas quais são as etapas? Então, o que eu fiz? Basicamente, quando você transforma, você tem que transformar o seu objetivo em metas. Então, as metas são como você vai alcançar os seus objetivos. Então, para mim, vamos exemplificar aqui para ficar bem claro. Para mim, eu coloquei uma meta de 10 quilos a menos em 2022. Gente, perfeitamente possível, né? Vamos pensar, 12 meses, é menos de 1 quilo por mês. Não é possível que eu não consigo. Então, o primeiro ponto é que essa meta seja realista e ela tem um número para você alcançar, ela tem que ser quantificável. Eu tenho que sentir ali. Então, olha, é diferente eu falar assim, eu tenho que perder peso até o fim do ano, mas perder quanto? Coloca um objetivo para você alcançar, mas não me vai, gente, colocar lá assim, ó. Já contei essa história, mas vou contar de novo. Uma seguidora, uma vez, lá no meu perfil antigo, quando eu falava de organização, uma seguidora foi lá e falou assim, me ajuda a definir meta para esse objetivo, eu quero perder, isso era dezembro, tipo 28 de dezembro. Eu quero perder 30 quilos até fevereiro. Não me vai colocar essa meta, gente, porque isso é impossível. É impossível, a não ser que seja um negócio assim. Não é, te garanto que se isso acontecer, não vai ser saudável. A única coisa que eu posso te garantir é isso. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra ela, olha, fulana, das duas, uma. Ou você muda sua meta e coloca aí 2 quilos, 3 quilos, que eu acho difícil, mas ainda assim é possível, então você pega e muda seu objetivo, ou muda o prazo, alguma coisa tem que mudar, porque do jeito que tá não dá pra ficar. Então, o que eu fiz lá em dezembro? Eu sentei, como eu faço todos os anos, lembra da meta do livro? Na meta do livro eu fiz isso. Objetivo de 2021, ler mais livros, ler 12 livros no ano, adquirir o hábito da leitura, melhorar a minha leitura, ter mais foco, porque eu tenho, não sei se vocês sabem disso, mas eu tenho dificuldade em focar em leitura, eu sempre tive. Tanto é que eu gosto muito de ouvir podcast, assistir vídeo, eu sou muito de ouvir, eu consigo aprender mais. Então, a leitura pra mim ela foi importante porque foi um treino, sabe, gente? Mas foi um treino mesmo, porque quantas vezes eu lia 5, 6 páginas quando eu falava assim, o que eu acabei de ler? Eu não sabia nem o que eu tinha lido. Mas, enfim, voltando. Então, o que eu fiz? Sentei, falei assim, bom, vamos lá. Vamos traçar uma estratégia. Sabe o que eu falo de estratégia? É isso aqui.
Se você não sabe o que é estratégia, presta atenção que eu vou te falar agora o que é uma estratégia. Eu sentei e falei, bom, beleza, 10 quilos, eu tava pesando 59 lá no comecinho de janeiro, eu não queria chegar a 49, tá, gente, porque é exagero, mas eu queria chegar nos 50, porque a gente sabe que a gente ganha um pouquinho de peso depois, então eu falei, 52, 53 tá legal. Falei, bom, mas vai ser aí 1 quilo por mês, mais ou menos. Perfeitamente possível, 1 quilo por mês pra mim. Tem Nutri aí, gente? Tem Nutri, me digam se essa não é uma meta realista. 1 quilo por mês, acho perfeitamente plausível. E aí, o que eu fiz? Falei, bom, vamos lá. Então, a meta que eu quero alcançar, eu já tenho. Então, eu já tenho um número, um negócio para me guiar, para eu falar assim, se eu estou chegando perto ou não, se eu estou chegando longe ou não, né? Se eu estou longe ou não do meu objetivo ali mensal, da minha meta mensal. E para isso, eu fui pensando em pequenas partes na minha alimentação. Então, hoje, a alimentação que eu sigo é um estilo low carb. Então, basicamente, eu fui mudando algumas coisas na minha rotina. Exemplo, gente, antes de treinar, eu acordo, vocês veem, todo dia, 5 da manhã, 5h20 eu acordo, vou lá, eu comia banana, olha o que eu comia, 2 bananas, aveia, mel e café preto. Chegava na academia, eu tava com a barriga deste tamanho, porque aquele negócio não tinha me feito bem, porque isso era 5h30, 6 horas eu tava na academia. Aí, gente, eu ia fazer algum exercício, sei lá, leg press, eu ia fazer abdominal, eu quase colocava tudo pra fora. E aí, só que a gente tem uma resistência à mudança também, né? E aí algumas pessoas já tinham me falado assim, Laura, por que você não tenta treinar em jejum? Por que você não tenta treinar em jejum? Toma só um cafezinho e vai. E eu falava, imagina, não posso treinar. Não posso treinar em jejum de jeito nenhum, eu vou morrer lá. Eu falava isso, eu vou morrer, eu vou desmaiar por conta do diabetes. E, gente, que besteira. Hoje eu treino em jejum e é a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Aí eu vou falando, é louca acordar nessa hora. Melhor coisa, gente, acordar essa hora. Pra mim, tá? Eu gosto. Louca mesmo. E aí, o que começou a acontecer? Então, eu fui fazendo algumas mudanças e eu coloquei metas pra mim também. Então, eu falei, bom, vamos lá. Eu vou fazer 3 refeições livres na semana. Não existe dia do lixo. Não existe, gente, porque o dia do lixo é um dia... Existia antes, né? Era muito engraçado isso, porque antes era assim, você fazia dieta o tempo todo, quando você tinha o dia do lixo. Aí você comia até o pé na mesa nesse dia. Então, isso aí não funciona pra mim. Eu falei, eu vou fazer 3 refeições livres. Então, tá vendo como eu fui colocando tudo quantificável? Então, isso facilitou pra caramba pra mim, porque eu sabia que eu tinha 3 refeições na semana pra fazer. Gente, é fácil? Não. O João Paulo, por exemplo, ele não tá de dieta. Então, às vezes, terça-feira à noite, o João Paulo eu não posso reclamar porque ele é muito companheiro e ele come o que tem. Então, ele acabou perdendo peso também por tabela, porque eu faço as coisas pra mim, ele fala, não vou pedir lanche não, vou comer junto com você. Então, ele acaba emagrecendo junto. Mas eu também não posso obrigar ele a deixar de comer as coisas só porque eu estou de dieta. Então não é fácil, você tem que ter um pouquinho também de persistência e de, assim, paciência, porque assim, a low carb, nos primeiros 15 dias, gente, a vontade que a gente tem é de realmente socar a cara de alguém. Ainda mais eu que tava vindo de, assim, irrestrito. Eu tava vindo de uma fase onde eu tava comendo o que eu queria, a hora que eu queria, do jeito que eu queria. Então era assim, gente, era segunda lanche, terça pizza, quarta japa. E não é japa, hoje eu peço japa, eu peço low carb. Não, era japa assim, né, fritura e arroz e papapá. Então assim, é difícil. Os primeiros 15 dias eu falo isso. Se você conseguir resistir os primeiros 15 dias, o resto você vai falar assim, não vou comer, não vou. Porque... E você começa a ver resultados, você dá uma desinchada, a sua dor de cabeça que você tava, né, às vezes de comer tanta besteira, ela passa, você começa a se sentir mais produtiva. Então eu falei, bom, vamos lá, 3 refeições na semana, 1 quilo no mês, pronto, tem uma meta para seguir, entende? É isso que eu tenho feito desde então. Então os primeiros 15 dias cruéis, o João Paulo que o diga, é que ele tá ali agora, gente, deitado, mas então eu ia chamar ele aqui para ele contar dos primeiros 15 dias dessa dieta, que foi tenso. Então é muita dor de cabeça, mal-estar, mas pra mim, Luana, por que a low carb? Porque a low carb, pra mim que sou diabética,
ela me ajuda muito, 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 muito mesmo. E uma coisa que me ajudou foi que na época que eu tava começando, que foi em fevereiro, foi dia 1º de fevereiro que eu comecei, eu não sei se, eu já indiquei ele por aqui, o Dr. Souto, que, nossa, ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu sigo ele e assim que eu comecei a acompanhar ele, na verdade eu tava vendo os stories da Lara, a Lara indicou ele, eu fui começar a acompanhar ele, eu já acompanhava no outro perfil, enfim. E aí ele estava lançando um desafio, o desafio Retomada, que era justamente um desafio para você se adaptar ao low carb. E como eu já fazia low carb antes da pandemia, eu falei, é isso, eu entrei no desafio e foi a motivação que eu precisava, sabe, para conseguir. Só que eu não conseguiria, só que o desafio, gente, são 21 dias. Então eu falei, qual que era a minha proposta? Vou fazer 21 dias, ver qual vai ser o rolê. E depois eu continuo, e depois eu vejo se eu continuo. Só que foi tão bom, que no primeiro mês eu perdi 2 quilos. Eu falei, caramba, fiz igual a Dilma, gente, eu dobrei a meta. Não só, né, nós vamos dobrar a meta. Então eu tinha que perder 1 quilo, eu perdi 2. Eu falei, agora eu não vou parar mais. Então, desde então, é isso que eu faço. E aí, como que eu faço essa medição, né? Eu coloquei pra mim todo o primeiro dia do mês. Então, amanhã é dia de pesagem. Então eu subo na balança para ver se eu consegui perder esse 1 quilo que eu queria, sempre referente ao mês anterior. Então, na verdade, assim, eu sei que eu não perdi esse 1 quilo, mas como eu já tô quase batendo a meta, né, porque eu tô com 53 quilos, então pra mim tá certo. Então olha só como a gente tem um caminho para chegar, é o que eu falo, gente, quando você tira da cabeça, quando você coloca no papel, quando você traça estratégia, que foi o que eu fiz, você consegue alcançar qualquer coisa. Não é o caminho que te desiste, é que, olha só, se o meu pensamento fosse, nossa, eu preciso perder 10 quilos, a minha glicose tá descontrolada, preciso fazer isso. Se eu foco só no resultado final, o que acontece é que eu vou pro tudo ou nada. E aí eu vou para esse negócio de querer, né, fazer tudo ou nada e não é. E aí a gente não se permite errar, a gente não se permite fazer, igual, gente, refeições livres. Eu defini 3 na semana. Tem semana que eu nem faço. Tem semana que eu não tô com vontade de fazer refeição livre. Tem semana que a minha refeição livre é sashimi de salmão que eu peço e é low carb. Então ainda assim tá dentro da estratégia, né? E tudo isso por quê? Porque eu já me adaptei a esse estilo. Hoje fui lá com o João Paulo, comi um pão, mas foi a exceção da exceção. E aí outra estratégia que eu tracei foi a de atividade física. E aí todo mundo no começo do ano, né, eu fico vendo o pessoal colocando lá, um de 300 treinos no ano, um de 240, um de não sei o que lá. E aí sabe qual que é o problema disso? Na verdade assim, não é um problema, tá? Cada um faz do jeito que quiser, do jeito que bem entender. Mas para mim, Luana, o grande problema disso é que quando você enxerga só esse númerozão lá, tipo 1 de 300, 2 de 300, meu Deus do céu, 300 treinos. Além disso ser um pouco desmotivador, você tende a procrastinar mais do que quando eu coloco lá os 18 treinos mensais. Entende? Então a questão não é só ficar distante de você alcançar. A questão é que quanto maior, gente, quanto mais difícil... Lembra que eu falei no começo? A gente é sem vergonha. Tal ser humano, gente, o nosso cérebro ele tá buscando a sensação de prazer o tempo todo. E ele não quer fazer coisa difícil. Fala a verdade, o que é melhor, gente? 1 hora estudando ou 1 hora assistindo Netflix e bebendo cerveja? Eu garanto que é 1 hora bebendo cerveja e assistindo Netflix. Cerveja não, que eu nem bebo, né? Mas assistindo Netflix. Entende o meu ponto? Então, quando você coloca metas mais realistas e único, essa questão de ser, é possível mesmo. E você começa a enxergar na prática. Então, é assim, gente, etapa. Beleza, eu tenho que fazer X treinos no ano. Quanto que dá? Então, 216 treinos no ano. Divide por 12, 18. É isso que eu vou fazer. 18 é possível? Eu fui lá, sentei, entendi o meu planejamento, entendi a minha rotina. Falei, acho que eu consigo colocar 18 treinos no mês. Aí, gente, o que acontece? Lá no primeiro mês, foi meio puxado. Por quê? De todo jeito, a tal da procrastinação. Como você sabe que você tem 30 dias no mês e 18 treinos, a tendência é você falar assim, hoje eu não vou não, hoje eu não vou não.
Deixa. E aí, o que eu notei em janeiro, fevereiro e março? Que eu fui deixando a meta lá pro fim do mês. Então, todo dia 30, 31, eu tava encerrando a minha meta, eu tava passando assim na risca. Luana, mas não precisa seguir tão à risca assim, não precisa seguir... Não precisa, gente, mas o meu ponto aqui é que quando você coloca, né, é parte de uma estratégia maior que eu queria alcançar esse ano, que é de ser mais saudável, ser mais ativa, porque isso é importante pra mim. Sério, gente, quando eu acordo 5 horas, eu falei isso hoje pro João Paulo, é muito, assim, é muito louco isso, porque quando eu acordo 5 da manhã, acordo, tomo meu café, hoje eu só tomo café preto, vou treinar, faço meu treino, chego, faço o meu pós-treino, como uma crepioca, que eu já postei várias vezes aqui, que não tem segredo. Tapioca, ovo e recheio com pasta de amendoim. Sento aqui na minha mesa, no meu escritório, 7h30 e já estou trabalhando, 7h30, no máximo 8 horas. É isso que me motiva, é isso que me dá energia. Muito pelo, assim, é muito engraçado, porque o dia que eu durmo mais, o dia que eu deixo de ter essa rotina, é muito louco, porque eu fico mais preguiçosa. Então, pra mim é o que funciona. Luana, pra mim não funciona. 5 da manhã, não vá. Não vá. Não seja louca mesmo, como eu, que foi treinar assim, 6 da manhã, com 4 graus aqui, que tava um dia. Não precisa, tá? Você tem que ver o que funciona pra você. Então, parte desse objetivo, lá, quando eu defini lá no finalzinho de 2021, foi 18 treinos no mês. Então, quantos treinos é possível pra você fazer? Tá, agora vamos pensar em outra coisa. Você quer, sei lá, fim do ano, você quer comprar... Dá tempo ainda, gente, de definir o objetivo agora. Sei lá, você quer trocar seu celular. Você quer montar uma reserva de emergência. Ou você quer fazer alguma melhoria para o seu negócio. Você quer fazer um capital de giro para o seu negócio. Você quer levantar uma quantia. Quanto que dá para você guardar por mês até você alcançar esse resultado? Qual é a deadline? Qual é o prazo final? Então, para mim, esse prazo final de 216 treinos é dezembro. Então, eu consigo, né, enxergar com mais clareza quando eu consigo fazer as coisas no dia a dia. É isso, gente, que desmotiva a gente. Sabe, esses dias eu fiz uma sequência de stories falando, não, gente, o que desanima, isso vale para o digital, isso vale para o emagrecimento, isso vale para quando a gente quer guardar dinheiro, isso vale para qualquer coisa. O que desanima a gente não é a tarefa em si. Não é eu ter que ir lá na academia todo dia. Não é eu ter que fazer stories todo dia que me desmotiva, é eu não ter resultado disso. E muitas das vezes a gente não tem resultado porque a gente não tem uma estratégia. Então isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, né, do processo de emagrecimento, é uma estratégia. E quando a gente alcança, gente, é tão bom quando você cumpre pequenas etapas, porque você dá para o seu cérebro aquela bendita sensação de recompensa. Que talvez se eu ficar focada só no 1 de 300, no 1 de 280, e sabe, se eu ficar focada só no resultado final, eu não comemoro as pequenas vitórias que eu tenho. Então, gente, o primeiro mês, né, que eu falei pro João Paulo, João Paulo, caraca, eu perdi 2 quilos. Gente, eu comemorei pra caramba. Pra quem precisava perder 10, perder 2, então você tem 2 formas de olhar. Você pode olhar, caramba, ainda falta 8, ou então, nossa, já foi 2. Então você pode olhar, nossa, ainda falta tantos não sei o que. Ou então você pode falar, bati a meta do mês que era 1 quilo. E você fez esse 1 quilo, gente, tá tão tranquilo pra mim, porque hoje eu me permito, então comi o negocinho lá que eu queria. Semana passada fui jantar na casa de uns amigos e eu comi o que eu queria, entendeu? Bebi, fiquei levemente bêbada lá. Foi muito divertido, curti. No outro dia, vida normal. Então a gente não precisa, né, desse tudo ou nada, porque senão a gente desiste. Eu acho que a chave de qualquer projeto é essa. Não é o quão rápido você faz, é por quanto tempo você faz. E isso vale pra mim com tudo. Eu já contei essa história também quando eu fui fazer mestrado. Na época do mestrado, eu podia ter terminado o mestrado, sei lá, 2 anos antes. Eu terminei o mestrado em 2017. Eu podia ter começado o mestrado muito antes, mas por que que não? Porque na minha cabeça eu via só o produto final e eu não me achava capaz daquilo. Eu olhava só o resultado final.
E eu vejo que tem muita gente que quando olha para o digital vê dessa forma. Então fala assim, nossa, caramba, olha lá, fulano tem 50 mil seguidores, eu nunca vou ter aquilo. Ou então fulano tem X alunos, fulano fatura tanto, eu nunca vou faturar aquela quantidade. Quando na verdade você tem que pensar, beleza, gente, particiona. Pega qualquer projeto que você tem, qualquer objetivo que você tem, coloque ele assim, é como se estivesse rasgando mesmo um pedaço do papel e coloque ele ali. Beleza, o que eu preciso fazer essa semana? Faça. O que eu preciso fazer na semana que vem? Faça. O que eu preciso fazer no mês? Faça. E aí você vai ver que é muito mais simples, porque quando a gente, igual a perda de peso, né, gente, pra mim, nossa, é uma vitória, porque eu tava com muita dificuldade. Eu esqueci de falar isso, né, que hoje, depois disso, gente, eu fui na endocrinologista, tem uma médica que me acompanha e tudo mais, que ela já me acompanhava antes, ela até assustou com o que eu contei pra ela. Eu não entendia se o que eu tava era compulsão alimentar. Por quê? Pra quem já me acompanha há bastante tempo, sabe de toda a minha transição. Então, comecei na pandemia trabalhando com organização, e aí de repente deu muito certo, 20 mil pessoas me acompanhando, quase 200 alunos, e dar conta disso tudo, junto com o doutorado, no meio da pandemia, e aí a casa, e a gente em casa, e aí eu tive que escritório no meu quarto, então foram muitas mudanças de uma vez só. E aí a alimentação e a atividade física ficou em segundo plano pra mim. Mas naquele momento eu falei, tudo bem, o meu foco agora é o trabalho, eu vou focar nisso daqui, isso ano passado. Só que aí começou no fim do ano, quando eu percebi que tinha alguma coisa errada também, foi quando a gente foi passar o ano novo na casa de uns amigos, né? E gente, eu comi tanto. Eu lembro que eu tinha comido aqui em casa, antes de ir, eu cheguei lá, eu comi mais. Eu tava muito cheia, mas muito cheia de passar mal. E eu não parava de comer. E eu chegava aqui, eu falava com o João Paulo, vou tomar um remédio. À tarde, eu vivia para esperar, era assim, 4 horas da tarde eu tinha que tomar um café. Então, meio-dia eu já estava pensando no meu café da tarde. Se isso não for um problema, a gente não sei o que é. Porque hoje eu percebo a minha fome. Então, vou sair aqui da live, não sei se eu tô com tanta fome, não tem necessidade de comer se eu não tiver fome. Então, claro que fazer melhores escolhas ajuda também nisso. Ajuda você a prestar mais atenção. Então, foi isso também que me ajudou na perda de peso. Não é só você ficar sem comer, porque ficar sem comer também não vai te levar em lugar nenhum. Você vai passar fome e aí quando você for comer, você vai comer tudo errado. É o que você come quando você tá com fome. Então, eu aprendi a escolher um whey de melhor qualidade, porque eu já tomava whey, mas eu tomava tudo errado. Que foi esse desafio que eu falei pra vocês que eu fiz. Então, o conhecimento também que eu fui adquirindo, eu passei a estudar mais sobre low carb e sobre o comportamento do corpo mesmo, né? Gente, a gente tem medo de sentir fome, né? Que besteira, você sentir fome é uma delícia. Você vai lá e você come o negócio com fome, é muito mais prazeroso do que você comer só por comer sem nem sentir o sabor. Eu lembro que o João Paulo uma vez comprou um Kit Kat pra mim, a gente tava ali na mesa da cozinha assistindo uma série, alguma coisa assim, e ele falou assim, me dá um pedaço. Eu falei, pedaço do que, João Paulo? Ele, do chocolate. Eu falei, eu já tinha comido, a gente não tinha nem percebido. Fora que eu comia e comia pra suprir uma ansiedade que era outro problema. Então, acho legal compartilhar isso aqui, é coisas que eu não falo, né, às vezes nos stories, porque, né, gente, não dá nem tempo de falar, fica até chato, cansativo, não é o meu foco, mas eu acho legal e eu gosto de compartilhar isso porque eu sei que outras pessoas podem estar passando pelo mesmo problema. E pra mim foi um problema. Foi um problema até eu entender que não era só estética, não era só estética pra ninguém, a estética é uma consequência. Você se sentir bem numa roupa é uma consequência, você tirar uma foto e se sentir bem na foto é uma consequência. Mas ainda mais pra mim, como diabética e como enfermeira que entende as consequências, né? Eu via, gente, os pacientes na prática, eu atendia os pacientes, eu via. E de repente a gente dá, né? Esses apagões, assim, que a gente ignora, mas vai por mim. Ignorar é o pior caminho. É melhor você aceitar de frente e encarar. Então, só pra gente finalizar, quis compartilhar um pouquinho disso com vocês, né? Até mesmo porque coloquei enquete lá, vocês falaram, bom, a gente quer saber. Tá pago, gente, tá pago. Vou deixar essa live salva, mas não aqui.
Eu vou subir essa live pro YouTube, depois vocês podem assistir, porque no YouTube é melhor, vocês podem acelerar, né? Eu acho que fica mais... A experiência é melhor para vocês assistirem também. E a proposta da live era, como eu disse lá no começo, claro que o objetivo aqui foi falar um pouquinho desse processo de emagrecimento que eu tive, que foi, assim, muito, muito importante para mim. E, nossa, gente, hoje em dia eu tô muito mais produtiva, eu rendo muito mais, durmo muito melhor. E quando a gente coloca essas pequenas metas, né, então às vezes pode ter alguém pensando assim, nossa, mas isso é uma prisão, você tem que ficar lá contando 2 de 18, gente, isso não é prisão. Planejamento, a organização, quando você coloca ali, né, e quando você começa a alcançar seus objetivos, a partir disso, eu ensino muito isso para as minhas alunas, eu falo, meninas, se vocês não se planejam, e eu mostro para elas, ensino para elas como eu me planejo para produzir conteúdo, se não há planejamento, vocês nem estão no jogo ainda. Então, gente, se não tem planejamento na vida, esse ano, estamos em junho, né? Não, hoje é maio, né? Mas amanhã já estamos em junho. Esse ano, eu e o João Paulo, a gente vai fazer uma viagem, e assim... A viagem, vocês vão ficar sabendo, vocês vão ficar sabendo depois, mas é uma viagem que ela só está acontecendo por conta do planejamento, era um objetivo que a gente tinha, era um sonho muito grande que a gente tinha e a gente vai realizar esse ano. Então, é do nada? Nunca é do nada. Então, você tem 2 formas de olhar para o planejamento, eu sempre penso assim. E para essas metas, né? Ai, Luana, mas que prisão, 3 refeições livres na semana? Sim, tá tudo bem, eu não preciso fazer o que eu quero a todo momento. Nossa, Luana, mas 18 treinos no mês? Sim, por que não? Se é um negócio que tá me deixando mais produtiva, tá me fazendo dormir melhor, tá me trazendo mais saúde e tá me ajudando no objetivo como um todo. Assim como o ano passado. Eu sei quem de vocês vai lembrar do ano passado que eu fazia a meta do livro, tá? A meta do livro era 1 livro por mês. Gente, você quer uma meta mais realista que essa? Não é possível que você não consiga ler 1 livro no mês. Mas aí você sabe por que não consegue? Porque não tem estratégia. Porque quando eu defini, eu não só defini 1 livro por mês, eu falei assim, ó, beleza, eu vou pegar X páginas, dividir por 25 dias, porque eu considerei ainda 5 dias que eu não ia ler, que eu não estava com saco de ler, que eu não estava à vontade, que ou às vezes ia ter algum imprevisto. E assim tornou possível, entende? Então, qualquer objetivo que você tenha, pega o objetivo mais específico possível, particiona ele, coloca lá de números, né? A gente torna quantificável aquilo ali. Tá vendo como eu consegui fazer da perda de peso um negócio com estratégia quantificável? Então você também pode, para ganhar dinheiro, para fazer a renda extra, para trabalhar no Instagram. Então quantos posts por semana você consegue? Quantos minutos por dia você consegue estar aqui nos stories? Divide isso no seu dia. Quantos vídeos você consegue editar? Quantas lives você consegue fazer? Entende? Quantas pessoas você consegue entrar em contato? Então, às vezes você está fazendo captação, prospecção de cliente. Com quantos clientes você consegue entrar em contato no dia? Tudo que você coloca um número, não quer dizer, então só para finalizar aqui, não quer dizer que quando você coloca esse número, se ele estiver confortável demais, dá uma apertada. Então, se os 18 treinos, eu estou fazendo 18 treinos no mês, se de repente eu achar que tá muito fácil, tipo assim, gente, esse mês vai ser fácil, então talvez eu faça mais, não tem problema. Já vou ficando em crédito, né? Já vou ficando em crédito para os próximos meses. Mas se tiver difícil demais, você espaça. Então, seja realista com você. Olha, vamos lá, vou fazer 7 posts na semana. Ou então eu vou perder 7 quilos no mês. Não vai. Você vai se matar e não vai conseguir perder isso, vai se frustrar, vai chutar o balde e nunca mais vai querer de novo. Não, coloca lá, vou perder 2 quilos no mês, vou perder 1,5 kg no mês. Coloca um númerozinho só para você saber onde você tem que chegar. Colocou lá, pesou, subiu na balança, ou então, olha, eu vou entrar, talvez a sua meta não seja de número, mas talvez seja, eu vou entrar naquela calça. Aquela calça que eu não entrava, sei lá quantos anos. Eu coloquei uma meta dessa pra mim. De entrar num short, e eu consegui entrar, gente. Até comemorei o dia que aconteceu isso. Então, defina uma meta de forma que seja realista para você, de forma que seja confortável. Então, ficou confortável demais, dá uma apertada. Ficou difícil demais, dá uma largada, né, digamos assim. Então, você
espaça um pouco mais, torna isso realista para que você consiga executar na prática. Combinado? Gente, tá vendo? Falei que ia ser rápido, falei quase 1 hora. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Isso vale para qualquer coisa que vocês queiram. Basta, né? Eu não sou muito dessas de papo motivacional, porque eu acredito muito na ação. Acho que a motivação ela é importante num primeiro momento, porque ela faz a gente dar aquele impulso, mas na real, gente, no dia a dia, o que faz a gente alcançar os resultados é o trabalho duro mesmo. É você ir lá na academia, você deixar de comer o que você, né, de repente, o que você não... deixar de comer um negócio que você queria para alcançar o objetivo, é você deixar de gastar com alguma coisa para juntar um dinheiro, para comprar um negócio, alguma coisa para o seu negócio. Enfim, eu acredito muito na ação. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. E amanhã, não se esqueçam, temos live meio-dia. Eu ainda não falei o tema, mas amanhã eu vou falar para vocês sobre valor percebido. Foi um assunto que surgiu esses dias nos meus stories. Como que você pode aumentar o valor que as pessoas percebem de você, da sua marca e do seu produto. Certo? Boa noite, gente. Até mais. Vou deixar a live salva e coloco o link lá nos stories depois. Beijo!